se eu lhe dissesse que o futuro já estava escrito? Que os maiores eventos do século XX, de catástrofes a revoluções tecnológicas, foram previstos muito antes de se tornarem realidade? Parece o enredo de um filme de ficção científica, não é? Mas hoje não vamos falar de ficção. Vamos mergulhar num mundo de factos surpreendentes e analisar 10 profecias de culturas e épocas completamente diferentes, que se concretizaram com uma precisão assustadora. Prepare-se, porque algumas dessas coincidências são tão inacreditáveis que o farão repensar a história e o próprio conceito de tempo. Tem certeza de que está pronto para descobrir o que os antigos profetas e gênios do passado previram? Então, vamos começar. Desde o início dos tempos, a humanidade tem tentado espreitar o futuro. Profetas, oráculos, escritores de ficção científica e até cientistas, todos procuraram desvendar o que está por vir. As profecias não são apenas previsões vagas. Às vezes, elas contêm detalhes surpreendentemente específicos que parecem impossíveis para a época em que foram escritas. Estamos acostumados a encará-las com ceticismo, atribuindo tudo a meras coincidências ou a interpretações demasiado livres. Mas, e se houver coincidências a mais? Nesta nossa jornada, vamos separar as frases ambíguas das previsões concretas. Veremos como uma obra literária, escrita 14 anos antes da tragédia, descreveu detalhadamente o naufrágio do Titanic e como antigas lendas indígenas previram o surgimento da internet. São histórias sobre pessoas e textos que pareciam saber mais do que deveriam. Vamos começar com uma história de uma precisão arrepiante. 14 anos antes da tragédia do lendário Titanic, em 1898, o pouco conhecido escritor Morgan Robertson publicou uma novela intitulada Futilidade, ou O Naufrágio do Titã. Nela, ele descrevia um gigantesco transatlântico considerado inafundável. O nome do navio no livro era Titã. Robertson descreveu com precisão assombrosa o seu tamanho, o deslocamento, a velocidade e até mesmo o número de passageiros, detalhes que eram praticamente idênticos aos do futuro Titanic. O navio no livro também era britânico, e seus construtores orgulhosamente alardeavam sua invulnerabilidade frente às forças da natureza. Esta história, por si só, já parece uma coincidência bizarra, mas o mais chocante ainda estava por vir. O livro não se tornou um best-seller e acabou caindo no esquecimento, até que a tragédia real forçou o mundo a se lembrar dele. Imagine o espanto e a perplexidade de quem se deparou com esse texto depois de abril de 1912. O mais surpreendente, no entanto, na profecia de Robertson, são os detalhes da tragédia. Em seu romance, o navio Titan atinge um iceberg numa gélida noite de abril, no Atlântico Norte, a aproximadamente 400 milhas náuticas da Terra Nova. Foi exatamente isso que aconteceu com o Titanic 14 anos depois. Tal como na tragédia real, o livro narra que havia uma escassez fatal de botes salva-vidas a bordo, resultando na morte da maioria dos 2.500 passageiros. Todos os pontos cruciais, o nome, as características técnicas, a causa e o local do naufrágio, a época do ano e até mesmo a escassez fatídica de salva-vidas, eram idênticos. Quando a realidade replicou a ficção com uma precisão tão assustadora, muitos se perguntaram: seria Morgan Robertson apenas um escritor com uma intuição apurada? Ou ele tinha de alguma forma tido um vislumbre do futuro? Agora, recuamos para o século XVI, até o profeta mais famoso da história, Michel de Nostredame, ou Nostradamus. Suas quadras ou quartetos nebulosas ainda hoje geram controvérsia entre estudiosos e pesquisadores. Muitas delas são de fato muito ambíguas, mas há uma profecia que se destaca pela sua clareza. Em uma de suas quadras, ele escreveu: o sangue do justo cairá sobre Londres, que arderá em fogo no ano 66. A dama antiga cairá de seu alto lugar, e muitos da mesma seita serão mortos. À primeira vista, isso parece apenas uma típica e sombria profecia. Mas,
Quando a comparamos com eventos históricos, a imagem se torna assustadoramente clara. Esta previsão é considerada uma das mais exatas de todo o seu legado. E o que aconteceu foi o seguinte: a 2 de setembro de 1666, o grande incêndio de Londres começou. O incêndio deflagrou numa padaria em Pudding Lane e ardeu ininterruptamente durante 3 dias, devastando grande parte da cidade, incluindo a Catedral de São Paulo, que era vista por muitos como a tal Velha Senhora. Os investigadores interpretam a frase "o sangue do justo" como uma possível referência à execução do rei Carlos I, um evento que abalou a Inglaterra anos antes. De facto, o incêndio levou à perseguição de católicos, que foram acusados de terem ateado o fogo, o que está em consonância com o versículo que fala sobre a morte de muitos dessa mesma seita. O ano 66 é mencionado de forma explícita. A coincidência de data, local e circunstâncias cruciais torna esta profecia de Nostradamus um dos exemplos mais convincentes de uma predição que realmente se concretizou. Voltamos agora ao século XX para falar do místico e curandeiro americano Edgar Cayce, famoso como o Profeta Adormecido. Cayce fazia suas previsões enquanto estava em estado de transe. Em 1925, no auge da prosperidade econômica conhecida como os loucos anos 20, Cayce fez uma declaração chocante. Ele previu que a América veria um crescimento econômico sem precedentes e um grande boom especulativo no mercado de ações. Muita gente ficaria fabulosamente rica investindo em ações, mas ele advertiu que esse crescimento era apenas a calmaria antes da tempestade. Cayce aconselhou veementemente seus seguidores a saírem do mercado até o início de 1929, prevendo um colapso catastrófico que abalaria todo o país. A maioria das pessoas, intoxicadas pela facilidade do dinheiro, ignorou seu aviso sombrio, e isso lhes custou muito caro. Em outubro de 1929, ocorreu o famoso Crash de Wall Street, que entrou para a história como a Terça-feira Negra. Este evento marcou o início da Grande Depressão, a crise econômica mais profunda e abrangente da história dos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. Milhares de pessoas perderam todas as suas economias da noite para o dia. A previsão de Edgar Cayce se concretizou com uma precisão assustadora. Ele não só viu o boom que estava por vir, mas também previu com exatidão o seu fim trágico, indicando inclusive o período em que aquilo aconteceria. Não foi apenas um simples prognóstico, mas um aviso claro e direto, ao qual, infelizmente, poucas pessoas deram a devida atenção. Nem todas as profecias são obra de místicos ou videntes. Às vezes, é o próprio destino que parece traçar a narrativa. A história que se segue envolve um dos maiores escritores americanos, Mark Twain. Ele era famoso pela inteligência afiada e pelo talento satírico, mas poucos conhecem a sua profecia mais pessoal. Mark Twain, cujo nome verdadeiro era Samuel Clemens, nasceu no dia 30 de novembro de 1835. Aquele ano foi marcante. Foi quando o cometa Halley apareceu nos céus. Ele ressurge a cada 76 anos e sempre atrai enorme atenção. Twain costumava brincar sobre o assunto, e em 1909, ele declarou ao seu biógrafo: "Eu vim a este mundo com o cometa Halley e espero partir junto com ele." E as suas palavras revelaram-se proféticas. A 20 de abril de 1910, o cometa Halley voltou a ser visível da Terra. No dia seguinte, 21 de abril, Mark Twain sucumbiu a um ataque cardíaco. Ele realmente partiu desta vida junto com o cometa, tal como havia previsto. É uma coincidência inacreditável que liga a vida e a morte deste grande escritor a um fenômeno cósmico. É difícil acreditar que isto tenha sido apenas um acaso. Parece que o próprio universo se encarregou de dar a esta história um final tão poético e místico. Mark Twain, o mestre das palavras, tornou-se o protagonista de uma história incrível que nem ele conseguiria ter imaginado. Agora,
Voltemos à sabedoria dos povos antigos. Os índios Hopi, que habitam o sudoeste dos atuais Estados Unidos, são famosos pelas suas complexas crenças cosmológicas e pelas profecias transmitidas de geração em geração. Uma das suas profecias mais conhecidas diz que chegará um tempo em que uma teia será construída por todo o mundo. Através dessa teia, as pessoas poderão comunicar umas com as outras a grandes distâncias, e haverá quem se mova por ela, embora permaneçam no mesmo local. Para um povo antigo que vivia em harmonia com a natureza, tal imagem era extremamente insólita e aparentemente desprovida de sentido. Que tipo de teia poderia envolver toda a terra? Hoje, finalmente, entendemos o que os anciãos Hopi queriam dizer. Inicialmente, poderíamos ter interpretado isso como o surgimento das linhas de telégrafo e telefone, que, de fato, emaranharam o planeta com cabos. Mas com o advento da internet, essa profecia ganhou um significado completamente novo, de uma precisão assustadora. Nós mesmos a chamamos de teia mundial. Nos comunicamos a grandes distâncias usando redes sociais e aplicativos de mensagens. E a frase sobre pessoas que se movem pela teia, mas permanecem no mesmo lugar, é a descrição exata de como viajamos pelos websites, exploramos informações e interagimos no espaço virtual, sem levantar da cadeira. A antiga profecia Hopi acabou sendo um retrato incrivelmente preciso da nossa era digital moderna. Grande parte das profecias está intrinsecamente ligada à religião e aos textos sagrados. Uma das predições mais significativas e debatidas nas tradições judaica e cristã é a profecia sobre a restauração do Estado de Israel. No Antigo Testamento, nos livros dos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, afirma-se repetidamente que o povo de Israel seria expulso de sua terra e disperso entre as nações. Esta predição se cumpriu após a destruição do Segundo Templo pelos romanos, no ano 70 da nossa era. O povo judeu, de facto, foi disperso por todo o mundo e ficou sem um estado próprio por quase 2000 anos. Contudo, esses mesmos profetas predisseram que, no fim dos tempos, Deus reuniria o seu povo dos 4 cantos da terra e o traria de volta à sua pátria. Durante séculos, essa ideia parecia inatingível para muitos. Como poderia um povo, espalhado por todo o globo e sem um território unificado, voltar a se reunir e ressuscitar seu próprio Estado? No entanto, no dia 14 de maio de 1948, um evento histórico se concretizou. Foi proclamada a criação do Estado de Israel. Pela primeira vez em quase 2 milênios, o povo judeu tinha novamente um lar na terra prometida aos seus antepassados. Para milhões de crentes espalhados pelo mundo, este foi o cumprimento inegável de uma antiga profecia bíblica. Independentemente das crenças religiosas, o simples fato do renascimento desta nação, após tantos séculos de exílio, configura um fenômeno histórico ímpar, um que já havia sido anunciado em textos milenares. Algumas previsões não foram feitas por profetas, mas sim por gênios cuja visão se adiantou ao tempo em séculos. E o exemplo mais brilhante desse visionário é Leonardo da Vinci. Ele não foi apenas um grande artista, mas também um inventor genial. Os seus cadernos de anotações, repletos de esboços e projetos, são uma verdadeira janela para o futuro. Para as pessoas do século XV, as suas ideias pareciam pura fantasia, e muitos chegavam a considerá-las heresia. Ele projetava mecanismos sem paralelo na época e descrevia princípios que a ciência só seria capaz de explicar centenas de anos depois. Da Vinci era obcecado pela ideia do voo, estudou a anatomia das aves e criou desenhos de máquinas voadoras. Mas a sua visão não se limitava apenas ao céu. Olhemos para as suas invenções. Nos seus registros, encontramos um esboço detalhado de um dispositivo que ele chamou de parafuso aéreo. Hoje, reconhecemos facilmente nele o protótipo do helicóptero moderno. Ele desenvolveu o projeto de uma carruagem blindada, movida pela força das pessoas no seu interior, um verdadeiro tanque de guerra.
Além disso, ele esboçou um fato de mergulho com tubos de respiração, destinado a sabotar navios inimigos. Paraquedas, ponte levadiça, um carro acionado por mola, metralhadora. A lista das suas invenções proféticas pode continuar por muito tempo. Leonardo da Vinci não previa o futuro com palavras, ele o projetava. E os seus desenhos só se tornaram realidade no século XX. Tal como Leonardo, o escritor Júlio Verne também era um visionário. Contudo, a sua ferramenta de trabalho não era a caneta de um engenheiro, mas sim a imaginação de um romancista. Em 1865, ele publicou o romance Da Terra à Lua, onde descreveu a viagem de 3 audazes ao nosso satélite. O que surpreende não é a ideia do voo em si, afinal, as pessoas já sonhavam com isso antes, mas sim a quantidade incrível de detalhes técnicos que mais tarde coincidiram com o programa lunar real. Por exemplo, no livro, a nave espacial parte do território da Flórida, perto de Cabo Canaveral, o mesmo local de onde foram lançadas as missões americanas Apollo. Júlio Verne até inventou um nome para o seu cosmódromo fictício, Stones Hill, mas as coincidências não param por aí. A tripulação no livro é de 3 pessoas, exatamente como na Apollo 11. O projétil em que viajam se chama Columbiada, enquanto o módulo de comando da missão real era o Columbia. As dimensões e o peso da nave imaginária são surpreendentemente próximos dos parâmetros reais da Apollo. E o mais surpreendente, depois de orbitar a Lua, a nave de Júlio Verne retorna à Terra, amerrissando no Oceano Pacífico, onde é resgatada por um navio militar americano. Era exatamente assim que as missões lunares reais terminavam. Sem ter acesso a nenhum dado científico, Júlio Verne, um século antes da viagem humana à Lua, descreveu o evento com tamanha precisão que soa mais como um relatório vindo do futuro do que como mera ficção científica. Outro grande gênio que antecipou o nosso presente tecnológico foi Nikola Tesla. Este homem literalmente deu ao mundo o século XX, mas as suas ideias mais ousadas só foram compreendidas e concretizadas décadas após a sua morte. Numa entrevista para a revista Collier's, concedida em 1926, Tesla fez uma previsão realmente espantosa. Ele descreveu um futuro onde a informação seria transmitida para todo o planeta, sem a necessidade de fios. Ele afirmou que, quando a comunicação sem fio fosse totalmente implementada, toda a Terra se transformaria num gigantesco cérebro. E ele não parou por aí. Ele foi ainda mais longe, descrevendo o dispositivo específico que seria a chave para este futuro. Tesla previu o surgimento de um dispositivo portátil que nos permitiria ver e ouvir uns aos outros como se estivéssemos lado a lado, mesmo separados por milhares de quilômetros. Ele afirmou: poderemos acompanhar e escutar a posse de um presidente, um evento esportivo, ou mesmo as consequências de um terremoto, como se estivéssemos fisicamente presentes. O mais impressionante, contudo, é que ele garantiu que esse aparelho seria incrivelmente simples se comparado aos telefones que usamos hoje, e que poderia ser levado no bolso de um colete. Essa é a descrição exata de um smartphone moderno, com suas chamadas de vídeo, streaming e acesso global instantâneo à informação. Nikola Tesla não previu apenas a tecnologia. Ele antecipou a própria essência de nossa era digital, móvel e totalmente interconectada. Para fechar nossa lista, não temos bem uma profecia, mas sim uma impressionante cadeia de coincidências místicas que liga os destinos de 2 presidentes americanos, Abraham Lincoln e John F. Kennedy. Esses paralelos são tão numerosos e bizarros que nos fazem acreditar na existência de certas leis ocultas na história. Comecemos pelo óbvio. Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846. Kennedy, exatos 100 anos depois, em 1946. Lincoln se tornou presidente em 1860, Kennedy em 1960. Ambos foram assassinados numa sexta-feira,
com um tiro na cabeça, na presença das suas esposas. E isso é só o começo. Agora, preparem-se para se surpreender. O sucessor de Lincoln foi o vice-presidente Andrew Johnson, nascido em 1808. O de Kennedy, Lyndon Johnson, nasceu exatamente 100 anos depois, em 1908. O secretário pessoal de Lincoln chamava-se John, e ele aconselhou o presidente a não ir ao teatro naquele dia fatídico. Já a secretária de Kennedy chamava-se Evelyn Lincoln, e ela também o dissuadiu de viajar para Dallas. O assassino de Lincoln, John Wilkes Booth, nasceu em 1839. O de Kennedy, Lee Harvey Oswald, nasceu em 1939. Booth disparou num teatro e fugiu para um armazém. Oswald disparou de um armazém e se escondeu num teatro. Ambos os assassinos foram mortos antes de serem levados a julgamento. E esta lista pode continuar. Coincidência? Ou um sinistro padrão histórico? Acabamos de explorar 10 histórias realmente impressionantes. Desde o escritor que detalhou o naufrágio do Titanic, 14 anos antes da tragédia, até o gênio Nikola Tesla, que previu o smartphone em nossos bolsos. Vimos como as antigas profecias dos índios Hopi parecem ter descrito a internet, e como coincidências místicas uniram os destinos de Lincoln e Kennedy. Seriam estas meras coincidências inacreditáveis, uma intuição genial, ou provas de que o futuro pode realmente ser visto? Não há uma resposta definitiva, e é exatamente isso que torna essas histórias tão fascinantes. Elas nos lembram que o mundo é muito mais complexo e misterioso do que parece à primeira vista, e que a nossa história ainda guarda muitos segredos por desvendar. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as nossas próximas investigações. E agora, uma pergunta para você. Qual dessas profecias o surpreendeu mais? Ou talvez você conheça outras previsões que se tornaram realidade? Conte-nos nos comentários. Vamos debater.